Hoje, o papo de hoje é sobre cliente, né? Essa é uma pergunta que sempre me vem, galera. Né? Ah, eu não tenho cliente, como é que eu faço? Né? Então essa é uma pergunta que vem sempre com força e de propósito, né? Eu acho que é a pergunta de 1 milhão, né? E aí, eu faço o quê? Eu faço como? Né? E esse é um tempo que a gente precisa sentar para conversar sobre isso, tá? Porque no mínimo a gente vai começar a precisar pensar sobre isso fora do lugar da queixa, tá? Infelizmente, muitas pessoas, elas fantasiam que quando elas saem da formação profissional, quando elas saem da faculdade, quando tudo vai melhorar, né? E em verdade é aí que começa a brincadeira, né? E aí, obviamente, metaforizando. Porque, em verdade, enquanto a gente está na nossa formação profissional, enquanto a gente está lá na nossa formação acadêmica, a gente absorve muito mais do que precisa produzir, né? Então a produção ela tá muito mais no nível de, enfim, né, de trabalho acadêmico para comprovação da aquisição de conhecimento e tal, e tudo bem, né? Mas o tempo de formação profissional, galera, é muito mais sobre o que eu retenho, tá? Quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai da formação profissional, aí a lógica inverte. Porque não é sobre o que eu retive, tá? Ou não é sobre reter, mas é sobre produzir. É sobre o que eu faço com esse universo de possibilidades, com esse universo de conhecimento, com esse universo de teoria. E se a gente não pensa estrategicamente sobre isso, a gente vai ser aquela pessoa muito estudiosa, se é que essa foi a sua situação, né? Mas não diz nada, sabe? O fato de eu ter acumulado muito conhecimento ao longo da minha jornada profissional não significa dizer que as pessoas elas vão me procurar ou quiçá vão saber disso, tá? Então assim, galera, nem de longe os profissionais diferenciados são aqueles que de repente estudaram muito, adquiriram muito conhecimento. Não é, tá? Mas ao longo do meu caminho eu tenho visto muito claramente que os profissionais que conseguem um processo de diferenciação são aqueles que pensam estrategicamente nessa forma de comunicação e a posteriori de captação desse cliente, sujeito, paciente, seja lá como você chame, tá? Então o que a gente vai falar aqui hoje é literalmente sobre o que a gente precisa fazer, né? Eu tenho certeza que tem um monte de gente super competente, super estudiosa, super com vontade de se jogar no mundo, sabe? De ajudar pessoas, de transformar pessoas, e isso é extraordinário. Mas só o querer não basta, né? Inclusive foi uma conversa que a gente teve aqui ontem, quando a gente estava falando do caminho, né? De realizar aquilo que a gente quer. E assim, muito forte, galera. O querer é só aí um passo que a gente precisa centrar na gente, tá? Mas ele nem de longe vai resolver a nossa questão, vai resolver o nosso problema. Beleza? Boa noite, meu povo! Boa noite. Gente, como eu tô longe, eu não enxergo você, eu não enxergo os comentários, tá? Então, normalmente, a dinâmica que a gente tem feito aqui eu trago o conteúdo e ao final a gente troca figurinhas e abre pra pergunta, beleza? Boa noite. Aí, ó, pra eu enxergar eu tenho que, o quê? Dar uma espremidinha no olho pra ficar, né? Adorei. É uma crua realidade. É isso, Dan. É isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Daqui a pouco tem Sandy Júnior, né? Eu vou competir com Sandy Júnior hoje. Meu Deus, eu acho que eu vou botar as lives pra 6 horas da manhã pra não competir com essas lives. Vou competir só com o sono de vocês. O que vocês acham? Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, por que eu fico sem óculos? Porque como eu uso iluminação pra vocês me verem direitinho, fica uma marquinha no óculos. E aí eu prefiro ficar cega a dar qualidade aí de imagem pra gente. Beleza, meu povo? E com Nando Reis. Nando Reis é 21 horas e com certeza eu vou estar lá. Não é verdade? Inclusive eu tava aqui desde 8h10. Poxa, vou começar 10 minutinhos antes. O que né? O que é que tem e tal. Porque eu tô conectada na de Nando Reis também. Mas vamos estar lá junto.
Então, meu povo, o que eu fiz? Para que a gente pense estrategicamente como é que a gente vai atrair pessoas pra gente, a primeira coisa que eu preciso pensar isso não é rápido, tá? E quando eu começo falando isso não é o primeiro passo. Em verdade, isso é muito mais uma preparação mental. Eu preciso que vocês se preparem mentalmente para que só depois de vocês terem consciência disso, aí sim a gente vá para os passos que eu separei para vocês, para que vocês comecem a implementar aí na vida de vocês, né? Na vida profissional de vocês. Mas assim, ó, não vale a pena implementar nada do que eu falar aqui se vocês não tiverem clareza que este não é um caminho rápido, tá? Isso é muito importante marcar desde logo. Beleza? Leva tempo. Eu acho que vai ser um dos mantras que a gente vai tirar aqui nessa maratona, nesses 28 dias, tá? Esse é um processo que leva tempo e você não pode perder de vista isso. E principalmente porque leva tempo e não tento, porque leva tempo, quase que não sai de novo. O seu exercício precisa ser consistente e constante, tá? Percebam que em nenhum tempo aqui, ao longo desses dias e provavelmente nos que vão seguir, eu vou falar da necessidade de você estudar teoricamente o seu recorte de trabalho. Por quê? Porque eu acho que isso é inerente a qualquer exercício profissional, tá? Então eu acho que nem preciso falar sobre isso, tá? E a consistência desse passo a passo que eu vou passar para você, possível e provavelmente tem ancoragem nesse conhecimento que você construiu e constrói, até porque nunca acaba, você construiu e constrói no seu processo de ser profissional. Veja, aqui eu não marquei no processo de diferenciação profissional, mas no meramente ser profissional pressupõe que você tem conhecimento teórico, tem conhecimento técnico, se atualiza, busca quais são as produções mais recentes, técnicas, intervenções e sei lá o que, tá? Então, assim, em nenhum momento eu vou falar sobre isso aqui. Por quê? Porque eu entendo que isso é inerente ao exercício profissional, tá? Quanto mais você faz isso, possível e provavelmente, mais você vai ter possibilidade de seguir aqui os passos que eu vou apresentar para você, para que você comece estrategicamente, sabendo desde já que leva tempo, mas comece estrategicamente aí neste caminho de captação de clientes, beleza? Então assim, ó, eu separei aqui 3 passões, tá? Mas dentro desses passos, obviamente que existem metinhas ou tarefinhas, né? Tarefas menores, no sentido de que vão levar você ao metão, tá? Mas tenha clareza desses 3 passos e busquem da melhor forma que vocês puderem bancar esses 3 passos e vocês vão ver que a mágica começa a acontecer, a sorte começa a sorrir pra você. Mas volto a dizer, galera, não é sorte, tá? É coragem, né? Mais uma vez, aí, trazendo a perspectiva de Cortella, né? A sorte segue a coragem. Então, é porque temos coragem de romper com a zona de conforto, de romper com a proteção, muitas vezes, da nossa sala, do nosso espaço de trabalho, né? Rompendo com isso que a gente começa a viver um outro tempo, um outro espaço. Beleza? Então, vamos pro primeiro passo. Primeiro passo, meu povo, não tenha dúvida, vocês precisam seguir uma linha, tá? Então assim, ó, seguir uma linha. Ai, Kalila, que linha eu sigo? Eu vou seguir, né? E aí pensando na galera psi, que eu tenho mais propriedade pra falar, eu vou seguir a linha da psicanálise, eu vou seguir a linha da Gestalt, eu vou seguir a linha do TCC, eu vou seguir, né? O que você fala de seguir uma linha? Galera, vou fazer talvez a grande revelação da noite. Siga a sua linha, tá? Não é a linha de João, não é a linha de Maria, não é a linha de José, é a sua linha, é aquilo que faz sentido pra você. Quanto mais você consome outras produções, outros materiais, que massa, isso só engrossa o caldo da sua linha, tá? Mas tenha a sua linha.
tenha os seus recortes, tenha as suas definições, tá? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar com pessoas, e eu não tô dizendo que isso é bom nem que é ruim. Eu estou dizendo que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de lidar com pessoas que cada dia faz um post de um conteúdo diferente, né? Por quê? Porque essas pessoas, em verdade, elas não se destacam em nada. E possível e provavelmente eu tenderei a esquecer delas no dia a dia. Por quê? Porque elas, em verdade, elas não acrescentaram nada em mim, tá? Se você parar pra pensar, o que você tende a se lembrar ou é algo que se diferenciou para o bem ou algo que se diferenciou para o mal, tá? A galera que fica morna, você nem lembra, entende? E aí você precisa pensar, o que é morno pra você, tá? O que é que não fede nem cheira, como falava meu avô, entende? Isso precisa ficar claro pra você, tá? Quando você pensa, se eu te pedir agora, pare aí um segundo agora, quem é o primeiro profissional da sua área que você se lembra? Essa paradinha foi para que você pensasse. Aí eu vou te fazer uma segunda pergunta. Por que que essa pessoa foi a primeira pessoa que você lembrou? Possível provavelmente foi porque ela teve uma produção que foi significativa para você, ou ela te gerou, né, agregou algum valor que fez diferença na sua vida, né, que fez diferença na sua caminhada, ou porque ela te ensinou alguma coisa, ou porque ela tem um destaque socialmente reconhecido e você, por ser parte dessa sociedade, compartilha disso também, entende? Então, assim, pare para pensar que de alguma forma possível e provavelmente você, quando pensa em alguém, quando você tem algum profissional que se diferencia aí no seu juízo, possível e provavelmente é porque essa pessoa já gerou algum valor para você, tá certo? E aí é que eu vou fazer um contraponto. Que valor você gera para as pessoas para que elas também possam ter você como um destaque? Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu fui professora de graduação por muitos anos, tá? Não tantos assim, porque eu sou super nova. Mas eu fui professora de graduação por, sei lá, quase 10 anos, tá? Então, assim, ao longo desses 10 anos, galera, passou muita gente por mim, tá? Passou muito aluno que hoje, por exemplo, é psicólogo, tá? Mas se alguém hoje me pergunta, e assim, por semana eu tenho pelo menos 4 a 5 pedidos de indicação de profissional, tá? Camila, você pode me indicar um psicólogo e tal? Gente, é incrível como sempre me dá branco. Essa não é uma tarefa fácil para mim, indicar, por exemplo, um profissional. Significa dizer que eu não conheço muito psicólogo? Muito pelo contrário, né? Eu conheço muito psicólogo, né? Alguns deles passaram por mim, né? E que sorte a minha de fazer parte aí da história de tantas pessoas. Mas assim, em verdade, essas pessoas talvez elas não se destacaram. Inclusive, Kalila, você não teve estudantes, né? Enquanto graduandos, alunos brilhantes. Ave Maria, como tive. Mas eu não sei o que essas pessoas estão fazendo hoje, meu povo. Sabe? Eu não sei o que elas produzem, eu não sei que linha de trabalho elas seguem. E volto a dizer, quando eu digo linha de trabalho, eu não estou falando de teoria, tá? Eu estou falando de linha de trabalho. As pessoas reais, elas pedem indicação para demandas reais. Ai, Kalila, você tá falando do papo de nicho de novo? Veja bem, meu bem, né? Em alguma ordem, eu não estou dizendo para que você seja exclusivista, mas quando, como ontem, eu recebi um pedido de indicação de uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, tecnicamente, meu povo, para mim, não é a abordagem teórica que garante um saber do sujeito para lidar com aquela demanda, tá? Então, assim, nem de longe eu vou fazer uma escolha de indicação por conta da abordagem do meu coleguinha. Não sou eu essa pessoa, tá? E isso precisa ficar muito claro. Enquanto a gente acha que a abordagem ela garante indicação, essa é a musiquinha aí de alguma coisa que Benjamin assiste, eu me lembrei agora. Mas enfim, tá? Então assim, ó, mesmo que Joana escolha atender qualquer coisa e tá tudo bem, mas Joana ela precisa ter um carro-chefe,
tá? No mínimo, para que ela consiga se diferenciar. Beleza? Então, assim, eu sei que é muito difícil, galera, pensar nessa coisa da diferenciação, mas não tem jeito, meu povo. Infelizmente, vocês vão precisar fazer uma escolha. E muitas vezes a dificuldade de vocês é, em fazer a escolha, acreditar que não podem bancar. Entende? É muito melhor, é muito mais confortável eu falar superficialmente de qualquer coisa do que eu me aprofundar em uma coisa só, entende? Mas para que a gente fale de um processo de diferenciação profissional, a gente vai precisar visitar águas mais profundas, tá? E não é o que o teórico fala, o que é o que você fala a partir das leituras que você já fez, a partir de diferentes teorias, talvez, até que você já consumiu. Sabe por quê? Porque o compromisso da gente é com o cliente, tá? Gente, eu não estou fazendo aqui campanha em relação a absolutamente nada, tá? Mas eu preciso pensar, lembra das perguntinhas que a gente viu na primeira semana? Para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo, tá? Porque quando eu estabeleço claramente para quem eu faço, se eu tiver que trair alguém, eu vou trair este para quem, e não o teórico. Não o meu professor e não, sabe, o representante da teoria A, B ou C, beleza? Eu não estou aqui fazendo campanha de nada. Eu só estou demarcando para vocês qual é o compromisso e com quem vocês escolhem ter o compromisso que vocês escolhem ter. É só isso. O que passar disso aí é interpretação equivocada, tá? Por que eu tô marcando dessa forma? Porque assim, galera, quando vocês pensam numa linha editorial, por exemplo, ou numa linha de produção de conteúdo, vocês precisam seguir um eixo que principalmente faça sentido para vocês. E por isso que o primeiro passo que eu separei aqui é vocês terem uma linha. Mas essa linha, não, volto a dizer, não é a linha de João, não é a linha de Maria, não é, é a sua linha. É aquilo que faz sentido para você. É aquilo que você tem vontade de estudar, porque aquilo te dá tesão, porque aquilo faz o seu olho brilhar, porque aquilo faz sentido para você. Mas volto a dizer, gente, vocês precisam saber comunicar, tá? Não é para vocês mostrarem o quão sabichões vocês são porque consumiram 15.014, sei lá, 15.314 teóricos. Essa obrigação é sua. Para quem te contrata ou poderá te contratar ou potencialmente pode ser o seu cliente, ele não quer saber quem você consumiu, quem você estudou, qual é a sua linha teórica. Ele quer saber qual é a sua capacidade de gerar transformação na vida dele. Ponto. Entende? E se você não sabe ainda falar sobre isso, você vai precisar queimar seu juízo, queimar os neurônios para começar a ter mais clareza, tá? No final das contas, meu povo, não tenha dúvidas. E aí, vamos lá, vamos fazer metáforas aqui em relação a tantas outras coisas para vocês alcançarem o que eu quero dizer. Se vocês vão, por exemplo, no mercado, compram um determinado produto que vocês não sabem para que serve, possível e provavelmente essa não vai ser a primeira escolha de vocês. Entende? E é aquilo, e é a mesma pergunta que eu vou marcar aqui para você. Para que você serve para o seu cliente? Tá? E não venha me dizer que você serve para autoconhecimento, porque isso não é sobre serventia, tá? Eu quero saber para o que é que você serve, tá? Você serve como? O que é que você vai gerar efetivamente para ele, para ela, tá? É disso que a gente precisa marcar, tá? Que tipo de benefício? Tem um exemplo que eu acho extraordinário, assim, que é o exemplo da furadeira, tá? Então, assim, pense que quem compra uma furadeira, quem vai hoje comprar uma furadeira é porque sabe que precisa de uma furadeira, tá? E aí é que vem aquela pirâmide... Ui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aquela pirâmide que a gente... Ai, não vou achar não. Não me lembrei de separar ela. Ela tá aqui em algum lugar. Mas aquela pirâmide de clientes que a gente viu em algum acho que foi na live de sábado, no Resumão.
a gente tem 3 grandes categorias de pessoas, tá? Então o universo está separado em 3 grandes categorias de pessoas. As pessoas que precisam da gente, elas sabem que precisam e priorizam contratar o nosso serviço ou consumir o nosso produto, tá? Eu tenho uma segunda categoria de pessoas que elas até sabem que precisam do nosso produto, mas elas ainda não priorizam consumir o nosso produto, beleza? E eu tenho uma terceira categoria de pessoas que essas pessoas nem sabem que precisam, quiçá priorizariam aí contratar o meu serviço ou consumir o meu produto, tá? E a proporção dessas categorias para cada uma pessoa que sabe que precisa e prioriza, eu tenho 20 pessoas que sabem que precisam, mas não priorizam. E eu tenho 100 pessoas aqui embaixo que nem sabem que precisam, quiçá vão priorizar, tá? E aí é que vem, vamos pensar numa furadeira. Quem vai comprar uma furadeira é aquela pessoa que sabe que precisa e que tá priorizando, beleza? Essa é a pessoa que possível e provavelmente vai buscar o produto furadeira, tá? Só que eu tenho outras 2 categorias que nada mais, nada menos que para cada uma significam aí 120 pessoas que não estão priorizando consumir o meu produto ou o meu serviço, tá? E o que é que eu vou fazer para alcançar essas pessoas? O que é que eu posso fazer para educar essas pessoas? Muitas vezes o meu processo de educação para essas pessoas vai ser mostrar para elas o quão transformador a minha prestação de serviço ou o meu produto pode significar para elas. A gente precisa, galera, priorizar se comunicar com as pessoas que estão no meio e na base da pirâmide. É muito fácil eu querer me comunicar com aquela pessoa que já prioriza, tá? Já prioriza, por exemplo, comprar a furadeira. Mas e com as pessoas da segunda e da terceira instância aqui da base da pirâmide, tá? É com esse tipo de pessoa que você precisa se comunicar para que de repente ela possa revisar e revisitar as prioridades dela. Mas muitas vezes ela só vai entender a dimensão da transformação se você disser, tá? Se você não sabe o que a Kiboa faz, possível, provavelmente você não vai comprar a Kiboa. Você só compra a Kiboa não é pelas teorias, não é pelas substâncias que tem na Kiboa, não é por nada disso. Você compra a Kiboa porque ela gera uma transformação que pra você é útil. Só isso, tá? E qual é a transformação que você gera que é útil pro seu cliente, que é útil pro seu paciente, que é útil pro seu sujeito, e eu não sei com quem você quer falar, tá? É sobre isso que a gente quer marcar. E para que eu feche aqui o primeiro passo, para que eu possa ir para o segundo, tenha uma linha. Fale de uma transformação, galera. Numa boa, não estou dizendo que vocês não geram outras transformações, mas escolha uma transformação e aprofunde nessa transformação, tá? E não sejam generalistas. Outro dia uma pessoa me falou, eu quero trabalhar com saúde e bem-estar. Galera, isso é papo mole, né? Saúde e bem-estar eu posso conseguir com exercício, eu posso conseguir tomando vinho. Tem gente que diz que eu posso conseguir saúde e bem-estar bebendo xixi, tá? Vai depender muito da base de trabalho que você faça. Quanto mais específico você é na transformação que você gera, maior clareza você vai dar às pessoas sobre o seu trabalho ou sobre o seu produto, tá? Siga uma linha, escolha uma transformação e aprofunde nela, tá? O segundo passo, então, o primeiro passo é escolha uma linha. E esta linha é a sua linha, tá? Tenha uma linha, meu povo. Tá na hora de sair do armário e se assumir. Qual é a sua linha, pipoca? Tá? E volto a dizer, não é a linha teórica, não é a sua, beleza? Esse, então, é o primeiro passo. O segundo passo é saiba com quem você está falando, tá? Então, quando você finalmente sai do armário e escolhe a sua linha, né? E banca a sua linha, você sabe que a sua linha, que a sua transformação, ela não serve para qualquer pessoa, tá? Nós duas, né, sabemos disso, tá? Então, quem é essa pessoa, tá? E aí eu pego, cadê ele? Gente, tá lá em cima. Deixa pra lá. E aí eu, de repente, pego um bonequinho pra
vocês literalmente começarem a construir a relação do bonequinho de vocês, tá? Dessa pessoa que vocês querem se comunicar, tá? Não dá pra sair atirando pra todo lado, meu povo. Vocês não atraem cliente porque vocês não sabem nem quem é que vocês querem, tá? Às vezes o nível de desespero é tanto que qualquer pessoa serve, mas deixa eu te contar, se chega qualquer pessoa pra você, você vai fazer qualquer trabalho, entende? E aí, irmã, irmão, a coisa não vai engrenar, não. Sabe por quê? Porque você não vai sustentar com qualidade. Por quê? Porque você estava fixada na quantidade. Na quantidade de cliente, na quantidade de grana, tá? Então, assim, para quem procura qualquer pessoa, certamente a gente tá ali falando também de qualquer trabalho, tá? E possível, provavelmente, esse trabalho ele não vai se sustentar, beleza? Então, assim, quem é essa pessoa que é capaz de ser transformada com o seu trabalho, tá? E aí, quando eu digo quem é essa pessoa, eu quero que vocês literalmente dediquem um tempo em pensar nela, tá? Quando eu digo quem é essa pessoa, é assim, ó. Quem é essa pessoa? Qual é o medo que essa pessoa tem, tá? Quais são as dores dessa pessoa? Por exemplo, vamos pensar no Emily, que vem pra aqui direto, aparece nas lives, eu não sei se ela tá por aí, se ela tiver 18. Amy trabalha com mulheres vítimas de violência, tá? E aí a gente pra pensar. Vamos pensar neste no mundo do marketing se chama avatar, tá? Então vamos pensar nesse avatar especificamente. Gente, qual é o grande medo que uma mulher vítima de violência tem? E a primeira coisa que me ocorre aqui no juízo é de repente pensar que um grande medo que essa mulher tem é que este parceiro ou essa parceira descubra que ela de repente tá começando a acordar em relação à relação abusiva, tá? Então, para mim, esse é um grande medo que ela tem. Talvez ela tenha também o medo da grana. Muitas vezes essas mulheres são sustentadas por esses parceiros e elas têm medo de ficar sem se alimentar. E aí, qual mais medo ela tem? Gente, vocês precisam esgotar o medo do avatar de vocês, ou ir o mais profundo que vocês puderem, entende? Então, assim, qual é o medo dessa pessoa que eu quero me comunicar? E vem cá, qual é a dor? Agora eu vou pensar. Já parei de pensar nos medos, porque entendi que esgotei aqui dentro da minha possibilidade, e agora eu quero pensar, e quais são as dores que essa pessoa tem, sabe? E aí talvez não é só dor na carne, mas é a dor aqui, ó. O que tira o sono dessas pessoas? Sabe? Quais são as angústias delas, entende? E aí você vai começar a aprofundar. Ai, Kalila, eu não faço ideia, porque eu não sou meu avatar, tá? Eu nunca vivi a violência doméstica. O primeiro recurso que você tem é pesquisa, tá? Então, assim, possível provavelmente você vai achar muito material que vai indicar pra você. Outra coisa que as pessoas não se ligam, mas às vezes, galera, em páginas, página de internet, em reportagem, sempre tem embaixo comentários. Visitem os comentários, veja o que as pessoas falam. Ó, ela deu oi aí. Veja o que as pessoas falam. Essas mulheres, possível, provavelmente tá falando das dores dela, tá falando do medos dela. Você precisa ter isso muito claro dentro de você, tá? Outra forma é fazer pesquisa, sabe? O Google Formulário, por exemplo. Então tem o Google Formulário lá, faz lá uma pesquisa, pergunta literalmente, pede, espalha isso, repassa para mulheres, pede para parceiros de trabalho de vocês multiplicarem isso, tá? A melhor forma de a gente conhecer algo ou alguém é perguntando a essa pessoa, tá? Não existe ainda a forma mais eficaz. E quanto mais a gente conhece tem mais respostas, desculpe, maior probabilidade da gente formar aí o nosso avatar, tá? Então a gente falou do medo, a gente falou das dores, mas também, ó, e quais são os desejos do meu avatar, tá? O que essa mulher, por exemplo, deseja, tá? Ela deseja de repente gerar a renda dela, ela deseja um relacionamento romântico, tipo aqueles relacionamentos de novela, ela deseja que o parceiro mude, tá? O que ela deseja? Beleza? E vem cá, mais do que desejo, quais são os sonhos dessa mulher? Entende? E aí a gente vai mais além. E onde é que vocês acham que essa mulher quer chegar? Tá?
E aí, quando vocês começam a formar aí o avatar, né, desse da pessoa que pode ser alcançada, atingida com a sua transformação, aí, meu irmão, aí, minha irmã, perceba, o que não falta é material para você produzir. Para quem muita gente diz, ai, Kalila, eu tenho dificuldade de produzir conteúdo, eu tenho dificuldade de ter ideia aí para gerar conteúdo. Olha quanta coisa você conseguiu só aqui com 4 ou 5 perguntinhas que eu te fiz agora, tá? Então você pode fazer vários posts só pensando do medo, vários posts do desejo, vários posts aí de sonho, de dor, Ave Maria. E você pode aí pintar e bordar. E às vezes você fala da mesma coisa de diferentes formas. Às vezes em vídeo, às vezes em áudio, às vezes... Não sei como, galera, tá? Mas o que não falta é possibilidade. E o que falta, em verdade, é criatividade. A gente às vezes é pouco criativo porque tá engessado lá no modelo tradicional de exercício profissional, tá? Seja da psicologia, seja das profissões de saúde de forma geral, a gente pensa sempre no modelo 1-1. Então eu só vou poder ajudar essa mulher se ela me contratar pra fazer psicoterapia. Ó, galera, menos, né? Se vocês não aprenderam isso até março de 2020, a pandemia veio aí pra mostrar pra gente que a revolução é digital, tá? E que a gente pode fazer N coisas que não precisa nem estar na frente do outro. Eu tô aqui agora no quartinho da minha casa e tô gerando transformação pra você, se você quiser, porque isso pode não servir pra nada pra você também, e tá tudo bem, né? Quando eu estou aqui falando, eu não estou ensinando pra todo mundo, eu só tô ensinando para parte das pessoas que estão aqui. Por que parte das pessoas que estão aqui, Kalila, e não para todo mundo? Muito simples. Porque ensinar precisa fazer pareamento com aprender. E para quem não tá aprendendo, eu não tô ensinando. Beleza, meu povo? Então o primeiro passo foi sobre escolher a linha, tá? Eu preciso escolher a minha linha, né? A minha linha de funcionar, a minha linha de redigir, a minha linha de trabalhar, a minha linha de transformar, tá? Depois que eu escolho a minha linha, eu vou pensar em quem é essa pessoa que eu vou transformar, quais são as dores dela, quais são os medos dela, quais são os sonhos dela, onde é que ela quer chegar, tá? E aí eu vou vislumbrar quem é essa pessoa. E eu vou criar todo o meu material em cima disso. Eu vou falar para esta pessoa a forma que eu vou utilizar para transformar ela, para ajudar ela a chegar onde ela quer, para ajudar ela a impulsionar o sonho dela. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, você vai escolher a melhor forma para você e tá tudo bem, beleza? Mas, contudo, todavia, eu preciso saber quem é essa pessoa que eu tô falando. Não adianta eu querer ensinar uma lasanha à bolonhesa para quem é vegetariano, tá? E muitas vezes vocês querem falar algo muito importante para alguém que poderia aproveitar o que vocês querem falar, mas se elas não conhecem o trabalho que vocês fazem, a transformação que vocês podem gerar, essa pessoa pode de repente nem dar ousadia para você, tá? Então, não esqueçam. Vocês precisam saber com quem vocês estão falando, tá? Vamos então para o terceiro passo agora. Dúvidas entre o 1 e o 2? Falem agora ou cale-se para sempre. O terceiro passo é o seguinte, ó. Qual é a estratégia de marketing que vocês vão usar? Kalila, você vai falar de marketing, é isso mesmo? Velho, vocês estão numa live de captação de cliente e não querem falar de marketing? Oi? Tá? Se vocês acham que eles vão chegar por intuição, por iluminação do universo ou qualquer coisa dessa ordem, essa live não é pra vocês. Vocês estão numa live de captação de cliente. Logo, marketing é uma forma que estrutura a minha fala. Quando a gente falou, por exemplo, do passo 2, de você saber com quem você está falando, eu estou estruturada no marketing. O marketing tem um capítulo inteiro aí para falar do avatar, do persona. Vocês, se fizerem uma rápida busca no Google, vocês vão ver que eles se dedicam um tempo para falar sobre isso, para estudar isso, tá? Para que eles possam produzir conteúdos, serviços, produtos direcionados, tá? Para essa pessoa. Beleza? Então, você precisa escolher então sua estratégia de marketing.
Gente, o que eu mais vejo dos meus coleguinhas, por exemplo, que são as pessoas, talvez, que eu mais acompanho, né, no Instagram e tal, é o que se chama de marketing de um passo, tá? O que é marketing de um passo, Kalila? É um marketing que normalmente oferece um produto ou um serviço, que oferece uma oferta. Ó, deixa eu te mostrar aqui, eu tenho um óculos, esse óculos vai fazer você enxergar melhor, venha, compre esse óculos. Isso é o que se chama de marketing de um passo, tá? Quais são as formas que normalmente eu vejo? Agenda aberta, marque sua consulta, invista em autoconhecimento, sem saúde não há saúde mental, tá? Tô falando exemplos aqui da psicologia, porque é o que eu mais vejo, mas possível provavelmente você vai saber aí da área de vocês, tá? Então, se vocês pararem para pensar, esse é o tipo de marketing que efetivamente não gera nenhum valor para o cliente, para o paciente, para o sujeito. Ele é meramente para vender um produto ou um serviço, tá? Ele tem efetividade, Kalila. Gente, veja só, ele tem alguma efetividade. Por quê? Porque a pessoa pode, de repente, ter a sorte de aquela pessoa do topo da pirâmide, lembra? Que sabe que precisa estar priorizando. Ela pode, de repente, fazer um marketing desse, cair nessa pessoa e encaixar perfeitamente, beleza? Então, essa pessoa que já estava procurando, viu ali o anúncio, de repente ela entra em contato para saber preço e localização. E possível, provavelmente, o critério dela de escolha vai ser principalmente por preço e por localização, tá? Por quê? Porque você não significa nada para ela. Ela quer o serviço, você está oferecendo, ela quer o produto, você está oferecendo, e ela vai ter um critério de escolha que não vai passar por você. Por quê? Porque ela não sabe nada de você, porque você nunca gerou nada de valor para ela e ok, entende? Diferente, de repente, de você escolher, por exemplo, o que se chama de marketing de 3 passos, tá? E é o que eu, Kalila, particularmente indico todo mundo fazer. Como é que se estrutura o marketing de 3 passos, Kalila? Primeiro, você vai gerar valor para o seu cliente, tá? Então, assim, quais são as formas que você tem de gerar valor, tá? E assim, ó, comece com a categoria do gerar valor gratuitamente. Foi uma frase que eu falei aqui já em alguma das lives, não vou me lembrar qual, né? Mas assim, gente, para que vocês recebam, vocês precisam primeiro disponibilizar, tá? Para que vocês colham o fruto, vocês precisam primeiro plantar. E montar consultório não é plantar, estudar não é plantar, tá? A gente tá falando de captação de clientes, tá? E a captação, ela vai se dar com gerar valor para as pessoas, tá? Então, assim, gere valor para as pessoas. Gere de novo, gere mais uma vez. De repente você pode gerar um produto ou serviço com um preço de investimento super baixo, tá? E aí quando eu digo, sei lá, um e-book de R$19,90, uma coisa que em verdade vai ser um convite para uma pessoa tomar um café com você, tá? Por que que eu vou fazer isso, Kalila? Porque de repente é a forma que ela tem de conhecer um pouco mais do seu trabalho, tá? De saber um pouco mais sobre como é que você trabalha, como é que você entende sobre determinada coisa. Gente, às vezes, para que eu faça um investimento maior, é porque eu já tive um valor gerado com um investimento menor, tá? Muitas vezes eu Kalila, converti um cliente, por exemplo, que assistiu uma palestra minha, que assistiu algum conteúdo que eu dei, sabe? E aí o que eu tô dizendo pra vocês? São pessoas que consumiram o meu trabalho ou o meu serviço com um investimento baixo e por conta disso acabaram estabelecendo em mim um tipo de confiança, de projeção de possibilidade de transformação, e aí quiseram apostar em alguma coisa mais profunda, tá? Mas vamos voltar lá pro marketing de 3 passos. Então, o primeiro passo é... Eu tava assim, já tava 2, né? O primeiro passo é eu gerar valor, tá? Sem oferecer nada, só gerar valor. Agora, essa geração de valor aqui precisa ter relação direta com a minha linha e com a transformação que eu gero, tá? Com a transformação que o meu trabalho pode proporcionar a quem me contrata, beleza? Muitas vezes aqui, se vocês trabalham só aquelas perguntas que a gente falou há pouco, no passo 2, vocês já conseguem avançar e muito.
Não esqueça que tudo isso só faz sentido se você lembra, leva tempo, tá? Não é fazendo isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, a mágica vai acontecer, tá? Mas se você faz constante e consistentemente aí por uns 6 meses, opa! De repente você tem sorte, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar valor. Gera valor, gera valor, gera valor, gera valor. Opa! Aí, gente, na medida em que você gera valor, você começa a ter uma audiência que começa a consumir você, que começa a estabelecer uma relação com você. E você pode estabelecer com ela, inclusive, também uma relação com intencionalidade, tá? Então, um dia você indica um filme, um dia você indica um livro, de repente tem uma série, você apresenta um texto que você leu, ou que você escreveu, tá? Ou que você leu também, tá tudo bem, tá? Então, assim, você começa a estabelecer uma relação com ela. Por quê? Porque é possível, provavelmente, meu povo, as pessoas, assim como você, tendem a comprar produtos ou contratar serviços de pessoas que elas confiam. Então, quando no marketing de 3 passos, o segundo passo é estreitar um relacionamento com essa audiência, é para que se estabeleça a confiança, para que no terceiro passo, quando você faça a oferta, a pessoa meio que pensa assim, ó, poxa, eu aprendi já tanta coisa de graça, imagina eu pagando, imagina quando eu estreitar ainda mais ou aprofundar ainda mais essa relação, entende? Então, assim, vai ser inevitável que eu cresça, vai ser inevitável que eu saia do lugar que eu tô, entende? Então, isso acaba fazendo muito, muito mais sentido. Beleza? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Que quando vocês pensam nos 3 passos, quando a oferta chega, a primeira coisa que se modifica para a oferta do passo 1, do marketing de 1 passo, é que aqui essa pessoa faz, o critério de escolha dela normalmente é preço. Aqui o critério de escolha dela é confiança. É porque ela confia em você, é porque ela sabe de sua competência, é porque ela já teve diferença na vida dela a partir do seu trabalho de forma gratuita ou por um investimento muito baixo. Imagina se ela estreita ainda mais. Percebe, meu povo? Então, esses são os 3 passões, e volto a dizer, dentro de cada passão tem passinhos que obviamente precisam ser pensados estrategicamente por vocês, mas esses são os 3 grandes passos para vocês capturarem clientes, tá? Agora, não esqueçam, antes de vocês partirem para isso tudo aqui que eu falei, vocês precisam se preparar internamente, tá? E quando eu digo se preparar internamente, é inclusive para estarem preparados para o que, na contramão da forma como a gente funciona atualmente, vocês não serão recompensados imediatamente, mas vocês vão precisar continuar a fazer, a produzir, a se colocar em campo. Por quê? Porque leva tempo. O processo de diferenciação profissional, o processo de confiança, o processo de estabelecimento de credibilidade, ele leva tempo, mas só vai acontecer se você não desistir na primeira, na segunda, na quinta, na 20ª, na, sei lá, 80ª dificuldade ou não retorno que vai aparecer. Por quê? Porque vai aparecer. Isso é fato. E a diferença de... essa é uma frase que eu ouço sempre, faz muito sentido pra mim. A diferença de um faixa branca para um faixa preta é que o faixa preta não desistiu, entende? E muitas vezes a diferença para aquele que tem cliente para o que não tem é não desistir. Não é não desistir de ter um consultório, de colocar lá a agenda aberta, faça cuide de sua saúde mental ou coisas dessa ordem, tá? Mas é principalmente o que você oferece de valor, tá? O que você oferece, né? O que você escreveu que faz diferença? O que você gerou de conteúdo? O que os seus estudos garantem de melhora para a vida das pessoas, beleza? É principalmente sobre isso, meu povo. E o que passar disso é renda e bordado, beleza?